Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra na leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a gente celebra a ressurreição de Jesus. O Cristo que nós cremos é num Cristo vivo. Muitos podem pensar que nós, da Igreja Católica, nós cremos num Cristo morto, porque muitos questionam como é que a gente anda com o crucifixo de um Cristo morto, de um Cristo crucificado, sofrendo. O Frei Juscelio dizia, mas a gente sempre recorda a paixão de Nosso Senhor, porque a gente não pode jamais desassociar uma coisa da outra. Se nós queremos a glória de Cristo, primeiro nós temos de passar pela cruz. Primeiro, Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele teve de passar por todo o sofrimento, por todo aquele martírio, por tudo, para depois ele poder ressuscitar após 3 dias. E São Tomás de Aquino, ele diz que Cristo, ele nos amou mais pela sua compaixão do que pela sua paixão. Por quê? E ele explica, porque Cristo, ele se deixou sofrer. A sua humanidade não foi tão importante naquele momento, mas sim o amor dele por nós. Ele viu que a gente estava no pecado, ele viu que a gente estava afundado e ele teve compaixão por cada um de nós pecador. E Cristo, ele se entregou. Mas falando sobre a ressurreição, aqui Pedro, ele diz, ele relata tudo o que Jesus fez, que Jesus, ele andou pregando bem, que Jesus, ele andou curando, libertando, e ele diz que eles o mataram pregando numa cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus. E aqui ele fala tudo isso para dizer uma coisa, que ele foi testemunha de tudo que aconteceu, testemunha ocular. Então a morte e a ressurreição de Jesus e esses acontecimentos são um fato histórico. Nós não podemos jamais duvidar de que tudo isso aconteceu, até porque nós cremos. E aqui Pedro, ele só reafirma tudo que o Jesus passou, as etapas da sua vida, para ele dizer que tudo aquilo ele viu com seus próprios olhos. E aqui no final ele diz assim: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. É interessante que depois da ressurreição de Jesus, aqui os apóstolos, os discípulos, eles já não estavam mais como antes, com medo, eles não estavam mais da mesma forma, mas é que eles estavam reanimados, porque Jesus, ele pediu que eles pregassem, que eles dissessem, e a partir daí, depois da ressurreição de Jesus, tudo isso eles fizeram. E nós cremos no Cristo vivo. Jesus que está no sacrário está vivo, e ele vive em cada um de nós, ele vive em nossas vidas, Cristo está vivo. Então que nós possamos crer nisso. E o mesmo Cristo que está vivo, ele é capaz de transformar, ele é capaz de curar, ele é capaz de fazer muitas coisas por cada um de nós. Mas uma coisa que nós temos é de buscá-lo. Então que nós possamos viver bem essa celebração da ressurreição de Jesus e recordar sempre, como eu disse no início, se nós queremos chegar à glória, nós primeiro temos de passar também pela cruz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.